Sejam bem-vindos ao podcast do Lapidário. Hoje estamos aqui com a presença de Thiago Tavares. Seja muito bem-vindo. Prazer, Pedro. É um prazer, cara, receber você. Sabrina, hoje nossa co-host aqui também participando. Eles já estão cansados de me ver, eu acho. Também acho. Pessoal, hoje a gente tá aqui no evento Speakers of the Future, é um evento de comunicação para médicos. O Thiago, a Sabrina aqui vieram como palestrantes também para dar um conteúdo muito legal sobre comunicação, marketing. E a ideia desse podcast aqui é a gente aprofundar nesses temas, como a gente estava fazendo aqui nos bastidores, né? Isso aí. Então, conte pra gente, Thiago, um pouquinho das suas expectativas, do que você falou hoje no evento e tudo mais. Primeiro, eu quero elogiar o Speakers of the Future. Eu acho que é uma iniciativa excelente. A gente percebe que a medicina mudou muito, né, nos últimos anos, principalmente, e a habilidade de ter conhecimento aprofundado em marketing é algo fundamental para qualquer evolução que um médico deseja ter, né? E eu venho da era do offline, né? A gente começou, a minha agência, a Agência Saúde, começou em 2012, ou seja, junto ali com o Instagram, né? Tinha 2013, na verdade. Bom, eu tô com 37, eu tinha 26. No post quadradinho. No post quadradinho. Não, e o Instagram era muito engessado, não tinha vídeo, não tinha carrossel, então... Não tinha nem stories, né? Não tinha stories. Os médicos eles estavam tentando entender como entrar nessa mídia digital, né? Mas o offline era muito forte. Relacionamento, a parte, né, de marketing ali do dia a dia, dentro do consultório. Então, eu vendo essa transformação, sabe? Visualizando realmente que o marketing está entrando dentro das clínicas, dos consultórios, isso me dá uma satisfação enorme, sabe mesmo? Maravilhoso. Sim. E é um evento realmente que tem que estar sendo cada vez mais divulgado, mais médicos participando, porque isso vai gerar um movimento, uma transformação mesmo aí para todo mundo. Tá. Como é incrível, né? Desculpa, Federico. Não, pode falar. Mas como é incrível a gente poder, né? Agora, a gente trabalhando tantos anos com marketing, mas poder ver todos esses médicos engajados, porque a gente já teve que fazer um esforço muito maior, né? Para o médico perceber a importância disso, para ele perceber que a marca dele é importante, para ele perceber que a estratégia é importante. E hoje a gente tem um auditório cheio de gente tipo, super interessada. Faz quanto tempo que vocês tiveram o primeiro cliente médico? O meu primeiro cliente médico foi uma médica que atendeu a minha mãe. Na verdade, eu nunca... A minha agência... nasceu sem a pretensão de ser especializada na área médica. E uma médica atendeu minha mãe, porque minha mãe fez um procedimento e deu uma complicação, isso há 11 anos, né? E essa médica, ela tinha uma consultora, essa consultora a gente conhece, a Silvane Castro, né? Sim, E foi aí que eu fiz o primeiro contato com ela. E é tão interessante que essa médica, há alguns anos, me procurou e falou, Thiago, eu não sei o que está acontecendo, porque ela é... preceptora, que fala, que quando ela tem residentes, né? Ela falou, os meus residentes estão muito mais bem posicionados do que eu acho que eu parei no tempo. Então, tem percebido que a gente tem conseguido esse número de audiência, né? Essa audiência tão significativa e expressiva, porque tem vindo um pouco da dor também, sabe, Pedro? Dos médicos no sentido assim, poxa, essa geração mais nova tá vindo tão bem posicionado e eu demorei a posicionar achando que meu conhecimento técnico seria suficiente. E hoje o mundo, a gente prova pra gente que não basta ser bom tecnicamente. Você tem que mostrar pro mundo quão bom você é e qual é a sua mensagem, né? E de uma forma rápida, de uma certa forma, né? Sim. Porque daí tá aquele médico que tem uma autoridade tão grande, que tem um repertório tão grande, mas que ainda não trabalha dentro do digital. E daí, quando ele quer ir pro digital, ele já foi muito ultrapassado. E daí ele se sente muito afetado com aquilo, porque ele pensa, meu Deus, e agora? Todo mundo passou por mim, como é que eu faço para chegar ali? E mesmo que ele foi o primeiro, aquele que ele achou que era o jovenzinho, já tá muito à frente. Exato. E daí olha como a distância que fica, daí tu tem um trabalho bem maior. Porque o jovenzinho, ele começou inexperiente, mas ele foi aprendendo ao longo do percurso. Então, olha o poder da comunicação. Alguém que se posicionou, que escolheu realmente ser vulnerável e tá ali se expressando, mas que talvez não tinha tanto conhecimento técnico pelo fato de ter visibilidade, encher o consultório, e conseguiu ir dominando e aperfeiçoando tecnicamente de forma que agora ele é muito bem sucedido. Sim. É o fazer, de fato, né? A gente falou tanto sobre isso de manhã, né? A gente não só ter as ideias, mas sim colocar elas em prática. Então, às vezes, a gente fica ensaiando muito tempo, né? Mas uma coisa que eu vejo, sabe, que eu acho que é relevante a gente falar também,
é que por mais que essa médica, né, que você falou que foi a sua primeira cliente, ela chegou pra você e falou, pô, os meus residentes estão mais posicionados do que eu. Só que muitas vezes o médico ele tem consciência disso, que é o que eu vejo muito. Ele tem a consciência, pô, os meus residentes têm mais visualização, têm mais seguidores e tal, estão mais bem posicionados. Só que ele de fato não quer se posicionar, porque ele tem aquela crença de que ele precisa fazer post que é viralzinho, porque esses dancinha. residentes às vezes estão fazendo isso, né? Sim. Então isso é um ponto muito importante pra gente discutir, mostrando que você não precisa de fato se posicionar dessa forma. Você precisa de fato pegar a sua autenticidade e demonstrar isso pras pessoas, pra ganhar mais autoridade, independente. Se você achar que o caminho for fazer dancinha, ok, é questão do seu posicionamento. E se você achar que você não quer fazer isso, ok também. Dá Qual que é pra a visão fazer de marketing vocês? de forma séria, né? Isso, qual que é a visão de vocês sobre Eu isso? acho que a gente tem que enxergar qual que é o momento de vida do médico. Porque o residente, ele precisa de uma coisa, alcance. Ele não tem cartela de cliente. Ele precisa de um máximo de exposição possível para gerar o máximo de leads ali no topo do funil e um ou outro converter em paciente. Agora, aquele médico que já está trilhando, está mais avançado na trajetória dele, ele não precisa tanto assim de alcance. Ele precisa de fortalecimento de marca e reforço de autoridade. Então, ele já tem a cartela de pacientes. Muitos nos procuram falando assim, ó, Thiago, eu acho que eu nem preciso mais de paciente, que eu nem vou dar conta de atender. Mas eu quero me posicionar para eu não me enfraquecer diante da concorrência que está cada vez maior, né? Sim. Então, tem que entender qual que é o momento. É verdade que quem está começando precisa de mais exposição. Mas quem já está consolidado não vai precisar fazer dancinha, não vai precisar ficar preocupado em viralizar e nem com números. Mas eu sempre falo, é importante você cuidar da sua comunicação, porque o valor do seu trabalho está associado à percepção visual, à sua comunicação. Então, pensa bem, um paciente que foi indicado, a primeira coisa que ele vai fazer é, deixa eu conferir o perfil desse médico para ver se eu tenho uma identificação, porque é natural, as pessoas querem estar num consultório com alguém que tem uma identificação. Deixa eu conferir para ver se eu me identifico e vou agendar uma consulta. E se o médico não cuida dessa comunicação, não entende que isso é uma vitrine do trabalho, ele vai ficar para trás. Thiago, muito interessante isso, porque a gente não confia mais em quem não tem Instagram. A gente falou sobre isso nos últimos episódios, trocando uma ideia com uma médica, e daí eu falei, fui procurar uma pessoa para fazer uma consulta, uma recomendação, né? Daí fui pro Instagram e procurei a médica. E a médica não tinha Instagram. Eu falei, tu tem outra pessoa pra me recomendar? Porque assim, eu Não confio. Não confio, não consegui ver, porque eu não tinha identificação. A gente está vivendo a era da desconfiança. Exato. O Instagram deu voz para todo mundo. Sim. E hoje a gente não sabe em quem a gente vai confiar. Então, por isso esse check... Né? Todo mundo também fala, né? Todo mundo também fala. Então, a gente tem uma dupla verificação. Primeiro, a indicação, que eu acho que é fortíssima e nunca vai cair. E a segunda é a comunicação. Deixa eu ver se esse médico está falando realmente algo que eu acredito, que eu confio, e se ele realmente tem valoridade. Por isso a importância de vídeo. Porque quando alguém fica só ali no conteúdo escrito, pode ter uma assessoria por trás que escreve por ele, mas o vídeo não tem como substituir até então. Né? A gente escuta a voz, a gente vê como a pessoa se comporta. Eu posso acreditar nisso. E já teve caso, Thiago, de um médico chegar pra mim, né, reclamando do marketing e tudo mais, e ele chega e fala assim, eu já faço o meu Google aqui, eu tenho o meu Google, meu negócio, eu invisto no Google Ads e tal, e não traz retorno nenhum, só traz lead desqualificado. E aí eu chego e pergunto pra ele assim, deixa eu ver seu Instagram primeiro. Aí vou lá, vou ver o Instagram do cara, não tem nada, não tem um post, é post totalmente amador e tal. E aí eu tento explicar pra ele a lógica disso, né? Porque, imagina, vamos pensar no lead. Digamos que eu tenho um problema, eu tô me sentindo mal com a minha pele, eu sinto que eu preciso fazer um Botox. Eu vou lá no Google, igual você falou, e vou pesquisar médico para fazer Botox, dermatologista na minha cidade, enfim e tal. Beleza. Ele tá bem posicionado no Google, ele tá fazendo Google Ads, eu vou achar ele. Legal, tráfego bombando, funcionando, gerando impressão. Só que, mesmo que tenha um site e tal, eu não vou entrar em contato com a secretária ainda, porque eu ainda não estou nesse estágio do meu funil. Qual que vai ser a coisa que eu vou fazer? Eu vou olhar o Instagram. E se eu olhar o Instagram, por exemplo, e ver um perfil amador, eu não vou seguir com ele. Eu vou voltar pro Google, procurar outra pessoa e procurar alguém que tenha um perfil mais profissional, mais apresentado. Por isso que o marketing, ele não é só
um pilar, né? Não é só o Instagram, não é só o Google, mas é o conjunto de tudo isso. Conjunto. E olha que interessante, né? Porque o contexto que eu tô é bem essa fase do marketing, né? Que o Thiago mencionou e tu também mencionou. Que é quando o médico ele já tá com a autoridade formatada. E daí ele precisa ver outros meios, porque ele não quer mais também ficar no consultório. O meu médico, ele já tá no ponto de, eu vou fazer um curso, ou eu vou fazer uma pós-graduação, Sim. eu quero chamar atenção de outro jeito, porque eu já não quero mais atender. Eu quero que na minha clínica tenha outra pessoa e eu já possa fazer outras coisas. Então, o marketing realmente não é só ali no Instagram, também não é só para chamar paciente. Eu acho que o Thiago também tem um repertório legal para falar, tipo, os tipos, né? Exatamente. Porque a gente não passa por um lugar só, a gente faz a construção da marca, a gente faz o reposicionamento, a gente faz a manutenção, a gente tem aquela pessoa que constrói relacionamento, tem o ponto que o médico tá precisando de mais paciente porque ele tá começando, mas tem o ponto que ele já tá com a agenda cheia, ele já quer fazer outra coisa da vida dele. E é até legal complementar nessa pergunta que ela fez em como que ele metrifica que isso tá dando resultado. Porque, pô, você comentou ali, né? Muitas vezes o médico ele não precisa atrair mais pacientes, ele precisa se posicionar. Mas como é que, pô, ele tá tendo curtida ali, tá aumentando o número, mas isso de fato tá funcionando, né? Como é que ele, para cada uma das agências, como é que ele tem noção que está sendo feito um bom trabalho também? Eu falo que o marketing ele é tão complexo como uma construção de uma casa. Se você vai construir uma casa, dificilmente você vai ser bem sucedido se você achar que uma empresa vai fazer tudo. É difícil você encontrar uma empresa que é boa em tudo. Imagina, fazer o projeto arquitetônico, fazer a parte estrutural, acompanhar a obra, fazer o projeto de interiores, os detalhes. Imagina, uma empresa que é boa em tudo isso. Normalmente a gente percebe que a melhor forma de se construir uma casa é você encontrando os melhores profissionais para cada etapa da construção. A mesma coisa acontece com o marketing. O médico ele precisa entender em qual momento que ele está. Se é um momento de estruturação de uma marca, ele vai procurar uma agência especializada em branding. Se é um momento de entender qual que vai ser o posicionamento da marca dele, ele vai procurar uma empresa voltada para a estruturação de identidade visual. Porque a gente precisa entender que a parte visual ela é muito importante. O ser humano, diante dos sentidos, né, os nossos 5 sentidos, a visão ela é responsável por 80% da nossa percepção. Então, o visual é tanto que sinal, trânsito, né? A gente tem símbolos, tem cores, né? Porque o visual é muito mais rápido. Gostamos de coisas bonitas. Hoje da manhã a gente se encontrou no elevador e a gente já sabia mais ou menos que a gente estava indo. Conta essa história aí, conta como é que foi. A gente se encontrou, eu já conheci o Thiago da rede social, já sabia que ele ia estar aqui, mas eu entrei no elevador, vi ele todo bem vestido, eu tava de terno, toda bem vestida, estamos indo no mesmo lugar. Olha a importância da imagem e da simbologia, né? Então, estruturação de identidade visual é uma agência muito bem posicionada em relação a isso. A parte de estruturação de conteúdo, né? Alguém que é voltado para o conteúdo. E a gente tem que lembrar aqui, um parêntese, que o médico ele não pode achar que ele vai demandar todo o conteúdo para uma agência. É uma responsabilidade dividida, né? Ele precisa entender que ele é um protagonista da história dele. E a agência vai estar ali ajudando na estratégia de acordo com cada objetivo. Então, por exemplo, agora, para esse mês, eu preciso de mais pacientes para o meu departamento de tecnologia. A agência vai ajudar a desenhar essa estratégia, porque o médico ele também não precisa saber de tudo, imagina. Mas pelo menos conhecer um pouco do marketing. Então, uma agência de conteúdo, sendo que ele vai ser a voz, né? E tem a parte de manutenção também, que é essa parte voltada também novamente para o branding, de estar gerando, aperfeiçoando cada detalhe da comunicação. Então, percebe, eu fiz essa analogia da construção da casa, mas a mesma coisa é com o marketing. Cada etapa que você estiver da sua comunicação, você precisa encontrar profissionais altamente qualificados naquilo. Mas eu acho que a dificuldade... Viva, né? Eu acho que a dificuldade é essa pessoa que está no estágio, muitas vezes, inicial, né? Muitas vezes ela já faz o marketing dela. Qual que ela contrata primeiro, né? Porque, pô, será que... Eu teria essa dúvida se eu fosse um médico e tivesse iniciado também e não estudasse sobre marketing, porque a gente entende também que o médico ele não aprende sobre isso na faculdade, ele não aprende isso, né? Então ele precisa começar a se desenvolver, então é uma dúvida muito forte, é um problema muito forte. Então, pô, será que é mais importante? Como é que ele reflete sobre isso, sabe? Se é mais importante ele estruturar a marca dele primeiro. Será que isso é o mais importante? Será que isso é o essencial? A gente fala tanto de essencial aqui, né? Ou será que é importante ele começar e depois estruturar? Ou será que é mais importante... Enfim, qual que é a visão de vocês sobre isso?
é complicado porque no início o médico precisa gerar receita, a grande maioria. Eu ia falar a mesma coisa, Exato. porque a gente poderia vir, né, Thiago, com um discurso do que a gente considera mais Na certo. realidade, não é assim, porque o médico precisa gerar receita, né? Seria duas estratégias diferentes. Para uma pessoa que já tem caixa, digamos assim, para investir, e uma pessoa que não tem. Né? Isso. Então, assim, se ele conseguir gerar um capital para poder investir na marca, eu acho que esse é o melhor caminho. É o melhor. Né? E é um pouco complicado, fazendo a analogia da construção, quando a gente está fazendo a fundação de uma casa, eu sei que eu construí minha casa, né, no ano passado, o dinheiro vai embora e só vai sendo enterrado ali. Você não tá vendo para onde está Daí indo eu o preciso ir dinheiro, pra né? outra etapa e agora? Você tá doido para poder ver a parede subindo, o acabamento acontecendo, né? Mas tá tudo enterrado. A mesma coisa acontece nessa etapa de estruturação. Sim. Você vai investindo, mas não vai vendo resultado. Mas eu posso garantir que quando a etapa de estratégia, de implementação da comunicação começar a acontecer, os resultados vão vir de uma maneira muito mais eficaz do que fazer de uma forma amadora. Porque imagina só, você fazer uma comunicação sem uma estruturação de branding, sem uma estruturação inicial, você não vai atrair o público que você deseja, porque você não está comunicando da maneira certa. E daí eu falo assim, ó, a longo prazo, né, médio e longo prazo, sai caro isso também. Porque o que acontece? Ele vai fazendo de qualquer jeito, vamos chamar assim, e vai gastando aquele pouquinho, porque ele quer fazer com aquele profissional que é mais barato, que é mais rápido, ele quer o resultado mais rápido, e às vezes não é mais rápido. E daí quando ele pensa, não tá dando resultado desse jeito, eu preciso de uma construção de marca. Daí se tu for botar no papel com o cliente quanto que ele gastou fazendo de forma amadora, ele já poderia ter feito de uma forma profissional. Então, precisamos fazer cálculos na hora da gente fazer isso também. Porque aquele profissional que tu vai contratar, que cobra pouco, ele custa mais caro do que o que você acha que custa caro. Eu vejo isso direto lá na agência. De médicos que passaram por 2, 3 agências que estruturaram assim uma identidade visual, ele fala, Thiago, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o propósito. Não me vejo. E essa questão da estruturação de identidade visual, ele está totalmente ligado à percepção de valor. Então, um médico que está querendo sair do convênio e ir totalmente particular, que não tem uma identidade muito bem definida, com refinamento, com sofisticação, ele acaba emitindo mensagens de que continua sendo um médico do convênio, um médico barato. Então, olha como é importante a percepção visual e estruturação de identidade, né? Vale a pena, às vezes, investir e espremer um pouco mais no início e investir de maneira correta do que fazer de uma maneira errada e acabar tendo que gastar muito mais. Eu vejo muito que é sobre persistir, no sentido de que talvez não seja na primeira empresa de marketing que você contratar, talvez não seja nas primeiras tentativas, nos primeiros posts, no primeiro tráfego que você subir, na primeira identidade visual que você criar. Mas esse processo de construção, conforme o médico vai entendendo mais dos princípios, sabendo, né, os pontos que ele deve cobrar desses profissionais que estão atendendo ele também, e sabendo definir os profissionais certos para atender ele, e investindo o dinheiro que ele tem, mesmo que seja baixo, de forma inteligente, ele vai começando a construir essa bagagem. E os resultados vão começar a aparecer. Né? Igual na medicina, você precisa de um processo até você se tornar um excelente médico. Para ter um marketing bem feito da mesma forma. Não é uma matemática exata. Você precisa estudar, você precisa testar, que é muito importante. Então não adianta, não existe mais, eu vou lá fazer esses postzinhos, eu vou subir o tráfego dessa forma, porque é assim que eu vi na estratégia que vai funcionar. Pode ser que para o seu caso não funcione, porque não é uma matemática exata. E marketing, ele vai depender muito do seu público, né? A comunicação que você vai utilizar para esse público e quais canais você vai utilizar para se comunicar com esse público. É isso que é marketing na minha visão. Você ter o público certo, distribuir a comunicação certa através do canal de mídia certo. Então, se você estiver errando, e é normal você errar, a gente erra até hoje em algumas dessas questões, né? Todo mundo erra. É muito teste, né, Pedro? Conforme você vai otimizando, você vai tendo mais resultado. Então, são ajustes finos. E eu digo mais, é persistir e participar, que era o meu papo com o Thiago na hora do almoço, né? Porque também não adianta nada a gente fazer um investimento, isso não é só para médico, é qualquer pessoa que quer fazer uma construção de marca, uma construção de uma presença, seja digital ou offline, investir e não participar.
Porque a gente tem que começar a pensar que o marketing e o branding, eles são braços do nosso negócio. Eles não são coisas isoladas. E a gente ainda tem uma percepção de que eles são coisas isoladas. E quando a gente entende que não, que isso é nosso negócio, o resultado é maior. Então, eu preciso participar também. Se eu pago para o Thiago construir a minha marca, eu vou dar 50% pelo menos, se não mais. Hoje eu já digo para os meus clientes, é 80% que vocês precisam dar, porque eu só dou 30%. Por quê? Porque eu construí uma marca forte, mas se ela não tem a presença do meu cliente, como ela vai ser forte? Ainda mais no momento que a gente vive, que é de mídia social, ou seja, são pessoas se relacionando com pessoas, né? É isso. E até as grandes marcas têm se atentado da importância de ter um rosto. A gente vê, né, o Steve Jobs veio para provar isso, né? Que mesmo tendo uma marca tão forte como a Apple, ele sempre foi ali o rosto da marca. Então, as marcas estão se atentando a essa presença do fundador, quanto mais o médico, que ele é a própria marca. Se ele demanda tudo para uma agência e não participa, a comunicação vai ficar fria, vai ficar sem graça. As pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Então, não tem... A gente teve uma pergunta, né, no auditório falando, porque uma médica falando, porque a agência faz os posts muito estáticos, né? E olha como ela já percebeu isso. Talvez ela ainda não percebeu que ela precisa participar, porque ela não foi cobrada para isso, não foi chamada, né, pro jogo. Aí que tá a questão também. Sim. Mas quando tu entra dentro de um Instagram de alguém que tá ali todo estático, só posts de card, tu... Porque é igual um influenciador, Cadê teu né? tom de voz? Não, é igual um influenciador. Se você, por exemplo, você não vai acompanhar aquele influenciador que tá toda hora fazendo publi, que tá toda hora divulgando, panfletando ali no Instagram. Você vai... Confiável, né? Exato, você vai confiar no influenciador e acompanhar todos os dias aquele que se conecta com seus valores, que tem um perfil parecido com o seu. E o médico, de certa forma, muitos fazem uma panfletagem quando eles fazem esses cards estáticos, por exemplo. Estão falando só do procedimento que eles fazem, só das tecnologias. Só que isso com o intuito de vender, ou seja, eles não estão se conectando. Mas a venda não de acontece fato. assim, né? Exato. Eu vejo que o médico, ao longo da história, sempre ele foi uma figura de influência. Desde a época dos nossos avós, né? Se comentava a família do médico, né? Sempre foi vista. Eu vou no médico, gente. Eu vou até me arrumar. Era Sempre foi visto de uma maneira. E algum de parente que ia influência. fazer medicina? Não, ele vai fazer medicina, vai ser médico. Então isso se projeta também nos meios digitais, né? E o médico, ele tem que entender que ele tem uma voz muito representativa ali. E essa questão do posicionamento, a partir do momento que ele não se expõe a isso, ele está dando lugar para profissionais, às vezes, que não têm a mesma qualificação, que não têm a mesma voz, não têm a mesma mensagem, mas que pelo fato de ter posicionado, estão ali presentes, né? Então, médicos, sejam realmente essa figura que vão se expor, que vão ter uma certa vulnerabilidade, porque sim, exposição, você está colocando o seu teto de vidro ali, à amostra, né? Mas entenda que a sua missão, o seu propósito, ela se estende também para os meios digitais. Isso aí. Escolha uma bandeira, né, também para defender. Daí a gente fala muito sobre ter essa coisa de não só postar a vida profissional, não só falar disso, mas trazer coisas que você defende, né? E daí, Opinião, trazer opinião mesmo. Isso é um formador de opinião. E daí às vezes o médico fala, mas eu preciso mostrar tudo da minha vida. Cara, isso é muito frequente. Não, gente, a gente não precisa. Escolhe a fatia que você quer mostrar. Qual que vai ser ali a sua representação, o seu papel ali na mídia social, né? E é diferente, as pessoas confundem intimidade com tornar o conteúdo ali pessoal. É diferente, a intimidade você não precisa expor. Mas humanizar, ou seja, ter um conteúdo pessoal, isso dá para fazer, né? Eu falo assim, às vezes eu acompanho alguns médicos que estão nessa linha, assim, só querendo vender, né? E fica chato. É feio. Agora, imagina, quando a gente senta para conversar, igual a gente veio conversando no Uber, né? A gente vai contando de coisas, vai misturando histórias, né? E ali a conexão foi gerada. A venda da medicina, ela tem que ser por meio da conexão. Né? Então, começa com isso, uma identificação. Nossa, que legal essa mensagem. Você não precisa se posicionar para tudo. Eu acho que você tem que olhar muito para você. Muito. Né? Falar assim, não, mas será que isso eu tenho que me posicionar? Será que eu tenho que falar levantar essa bandeira? Quero ficar tranquilo. Mas uma pergunta que eu tenho pra vocês, que eu quero ver a visão de vocês, é o quanto que ele precisa tomar cuidado pra ele não acabar com isso criando um personagem. Ou seja, como ele não vai mostrar tudo da vida pessoal dele, ele vai acabar selecionando as coisas que mais fazem sentido. Porém, talvez ele comece a levar tanto isso em consideração que ele começa a criar mais coisas na pessoa digital dele do que na pessoa física, de fato.
Quais são os cuidados que esse médico tem que tomar? E será que ele deve criar de fato um personagem? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A gente falava sobre isso no almoço, né? Junto ali com as outras médicas. O personagem não se sustenta, né? Vocês já viram algum personagem assim que o médico foi lá, inventou alguma coisa? Ou qualquer pessoa que vai pra rede social, que aquilo se sustenta? Eu já tive cliente que tentou ser um personagem e ele ficou ali... No meio médico? No meio médico. Por quê? Por conta de comparação, que era o que a gente estava falando. E isso, Pedro, 2, 3 meses que a pessoa tá fazendo aquilo, vestindo uma roupa que não é dela, ela mesma começa a ter problemas com ela, com a cabeça dela. Porque assim, como assim? Ai, meu Deus, eu preciso sustentar isso agora. E a gente falou sobre N coisas, né? Isso faz muito mal pra pessoa. Então, quando a gente decide realmente se posicionar e decide falar o que faz parte da gente, que a gente seja mais a gente possível. Porque quanto mais a gente mais a gente vende. E quanto mais a gente inventar coisas sobre a gente, menos conexão a gente tem com as pessoas. Então, vamos ser influenciador de coisas boas, né? Eu sempre falo, a Flávia, por exemplo, é uma ótima influencer, né? Desde que eu conheci ela e daí ela começou, porque eu acordo 5 horas... E daí eu medito, e daí eu vou treinar. E eu tava Isso com um filho recém-nascido. Olha isso. E com o outro filho já criado, e daí mas eu tô... Nossa, Flávia, eu tô 2 meses sem treinar. E daí ela foi postando. Daí, eu comecei... Ficou constrangida. Vou voltar pra treinar. Olha, essa pessoa, me influencia de forma boa. Então, olha que legal. Eu acho que tudo começa com autoconhecimento, né? A pessoa entender em que ela é boa, em que ela é fraca. Acho que a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas. E entender que a visibilidade que nos é dada tem um papel de influenciar, né? De tocar e transformar vidas. Então, assim, expõe a sua vida, né? Mas, assim, naquilo que você se sente confortável. Eu falo que a mídia social, até mesmo focando agora, por exemplo, nos stories, né? Tem que ser um grande bate-papo com a sua comunidade. Qual que é o seu movimento, né? Se o médico chega com um novo paciente ali, o paciente está na frente, ele não vai ficar o tempo inteiro oferecendo o serviço da clínica. Vai perguntar como foi a vida, se é casado, de onde você nasceu. Lá em Minas a gente é muito assim, né? Mas você é de Belo Horizonte mesmo? Porque, sobrenome. Você é da família de fulano, né? Então, lá em Minas é muito assim. Então, como você pode projetar isso para aquelas pessoas que te seguem? Se a pessoa deu um seguir ali, ela quer ouvir o que você está falando, né? Não quer que você fique vendendo. Uma hora a venda vai acontecer, mas ela quer se conectar com você. Eu sei o que eu vejo, e também eu quero que vocês deem uma dica de como ele pode começar, esse médico. Pô, o médico, ele nunca apareceu nos stories falando. Ele nunca gravou um stories falando. O que ele faz? Qual é o primeiro story que ele grava? Existe isso? Ou é só uma trava que ele... Porque, na minha opinião, é só uma trava que ele quebra. Eu acho. Mas o que vocês acham? Acho que é uma trava. Eu sempre sugiro trabalhar primeiro com escrita, que eu acho que ele vai se sentindo mais à vontade. Então, começa com uma caixa de perguntas. Se ninguém respondeu, hoje eu quero falar com você sobre o assunto tal, que está quente. E vai colocando telas o posicionamento dele. Ele vai começar a sentir o retorno. Vai falar, poxa, acho que eu vou falar, vou falar isso, aí daqui a pouco ele tá com a câmera ligada. E daí faz o primeiro, o segundo, e a gente vê que o primeiro, né, essa cliente que eu tenho há muito tempo, que é a Sônia, ela tá há muito tempo na rede social, a gente vê o primeiro vídeo dela e vê hoje, nossa, a pessoa... Tá evoluindo, né? Quando a gente fala de influenciar, uma coisa também que é muito importante, a gente ter muito cuidado também, né? E daí quando tu fala de autoconhecimento... É perigoso, né? A influência é perigosa. É a gente se conhecer tanto que também a gente sabe o que a gente vai levar pra lá. Porque às vezes a gente vê na rede social as pessoas emocionalmente abaladas, elas vão pra lá e levam uma mensagem que é negativa. Ou desabafa na internet. E desabafa na internet. E isso ecoa, esse eco vai pras pessoas. E depois, talvez no outro dia, ela já nem pense mais aquilo. Mas olha pra quantas pessoas ela já espalhou. Isso. E assim, eu sempre falo, o seu filtro tem que ser a sua reputação e o seu brand. Então, toda vez que você for posicionar, faça a seguinte pergunta. Isso vai impactar como na minha marca pessoal? O que isso vai trazer de repercussão para o meu negócio? Porque o que eu vejo é que nessa onda dos influenciadores digitais, agora eu estou falando da parte não médica, tá? Muitos vêm, expõem sua opinião e eles estão ali para polemizar. Só que a gente está falando da área da saúde. O paciente, ele está confiando naquele profissional. Então, o médico não pode ter fragilidade no posicionamento dele.
porque a reputação está em primeiro lugar. Ele precisa criar uma confiança tão forte a ponto daquele paciente confiar a saúde, a aparência, a beleza, nas mãos dele, né? E reputação a gente só tem uma, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes, cuidado, porque a gente tem que cuidar, zelar por essa reputação de uma forma que cuidar ao máximo, porque depois que a gente, não posso falar palavrão aqui, mas depois que a gente fez a gente, é muito difícil de voltar atrás. Tem até uma frase, é uma lei, na verdade, do livro 48 Leis do Poder, ele fala, o autor, né? Que esqueci o nome agora. Vocês, não sei. Mas ele fala, muito depende da sua reputação, dê a sua própria vida para defendê-la. E ele utiliza uma série de exemplos para mostrar isso, né? Que por conta da reputação, a pessoa acabou indo para o fundo do poço, por ter uma reputação que foi sendo alterada. E a reputação não é o que você fala somente, né? Mas é o que os outros falam. E o que você faz, realmente. E o que você faz. A Flávia fala sempre uma frase que eu gosto muito, que branding, né, é reputação, porque branding também é a percepção que as outras pessoas têm de você, é o que falam sobre você quando você não está na sala, quando você não está no ambiente. Então eles falam que você é uma pessoa disciplinada, que você é uma pessoa profissional, que você é uma pessoa empática, que se importa com o paciente, ou eles falam que você é uma pessoa que não está nem aí para nada, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal de fazer, que eu fiz recentemente, inclusive, que eu acabei descobrindo muito sobre o que as pessoas tinham de percepção sobre mim, é postar uma caixinha de pergunta. Quando vem o meu nome na sua quando você escuta o meu nome, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? E eu recebi muito feedback legal sobre isso. Muito feedback legal. É ótimo. Então eu recomendo o médico fazer isso também para ele ver os pontos fortes Faz dele. parte, né, da pesquisa, quando a gente está fazendo um trabalho de branding, a gente faz esse exercício que é muito legal. E eu digo mais, sabe? Hoje as pessoas não esperam mais você sair da sala para falar. Porque depois que a gente teve a rede social, as pessoas vão lá e falam, cara... Quando a gente começa a ler os comentários daquele post, eu digo para os meus alunos, não sei se eu acredito mais na frase que as pessoas esperam a gente sair. Por que não? Elas falam mesmo, elas vão lá, nosso post nos massacram. E eu acho que E a gente agora, tem que ter cuidado. falando de reputação e também com inteligência emocional, a reputação está muito associada à nossa reação. Porque o que a gente vai agir, a gente consegue calcular. Consigo saber o que eu vou postar, mas a reação, por exemplo, um comentário no meu post que não é muito agradável, como eu vou reagir a isso, vai associar e vai refletir na minha reputação. Claro. Então, algo que eu sempre falo com os meus médicos, tome cuidado com as suas reações. Porque Vai lá e faz textão. às vezes um hater veio e colocou alguma coisa lá e você sabe que você não é aquilo, pra que você vai polemizar ainda mais? Eu já vi gente printando, indo pros stories, desabafando. Agradeço muito a sua opinião, respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha e tá tudo bem. A gente vai seguir. Eu acho que a coisa mais inteligente que o ser humano tem é a gente saber estar em um lugar, ter opiniões diferentes e mesmo assim a gente não querer se agredir por isso. Isso porque o médico está ali com o intuito de marca, né? Não é uma mesa de família ou de amigos onde ele pode falar tudo o que ele quer. Então ele tem que entender que aquela opinião, aquela reação vai refletir na marca dele. Uma coisa que eu aprendi na luta, talvez você se identifique com isso. Não sei se você luta algum esporte, mas enfim. Meu filho luta. Ah, é? Então talvez você... Faz jiu-jitsu. Legal. No jiu-jitsu ou no boxe, muay thai, você sempre aprende que uma ação gera uma reação. Então, se num muay thai, por exemplo, você tá dando jab ali no cara, uma hora ele vai se esquivar e tentar fazer alguma coisa, certo? Então, uma ação minha vai gerar uma reação. Como eu vou reagir vai definir muito a sequência da luta. Porque se eu tenho uma reação apavorada, se eu me descontrolo, se eu não mantenho a minha calma e faço uma reação por emoção ou por alguma coisa que eu tô sentindo no momento, vai abrir espaço para uma reação ainda pior do meu oponente. E o jurado, o que ele avalia, né, na luta? Agora, se juntar os lutadores. A dor, o medo e a fragilidade, né? Então, se a gente tá numa luta e eu demonstro a dor, o medo ou a fragilidade... Então, o meu adversário percebe Ele isso. sente. E o jurado tá avaliando o quanto eu consigo controlar isso. Eu acho que na vida empresarial, todos nós somos empresários, o médico também é empresário, tudo depende de como ele reage às situações. Super. Porque vai estar lidando com equipe, vai se frustrar, vai ter dor de cabeça. O médico que lida com paciente, então, é uma dor de cabeça tremenda, né?
Agora, como você vai reagir isso, ter esse controle emocional é muito importante e é o que vai editar os próximos passos e editar o seu branding. Claro. Porque o seu branding, o seu marketing, não é só no digital, mas também no offline e em tudo que é envolvido nisso. E olha só como isso tem a ver com o branding, né? A primeira vez que eu fui lutar Muay Thai, o primeiro soco que eu dei, que foi muito forte, assim, o professor pegou na minha mão e falou assim, Sabrina, não é quem bate mais forte, é quem bate melhor. Então, olha como a gente tem que levar isso para a construção das marcas dos nossos médicos. Não é quem vai sair polemizando, mas vamos fazer isso de forma estratégica, de uma forma bonita visualmente, de uma forma em que a nossa mensagem vai chegar para mais pessoas de uma forma positiva, científica. Somos médicos, então a gente tá... É esse o público que a gente quer, os pacientes que acreditam em nós por nossas habilidades. Não pelo nosso look do dia, não é assim. Eu acho que a pandemia fez muito essa separação, sabe? Em médicos que vieram realmente e se posicionaram com o chamado médico, estavam ali para poder ajudar realmente, aquele médico que estava ali apenas por números do ego, que a gente fala, né? De curtidas, engajamentos. Então, falando dessa questão de número, eu vejo claramente nos meus clientes. Médicos que têm, às vezes, menos seguidores, mas que têm um consultório com faturamento gigantesco. E outros que têm seguidores, né, um número muito expressivo e não conseguem capturar tantos pacientes da maneira que o outro consegue. Porque tem muito a ver com a sua verdade, tem muito a ver com a essência, tem muito a ver com o relacionamento com o paciente, né? Sim. Então, o médico ele tem que expor esse dom tão gratificante que é a medicina também ali na mídia social, né? Não dá para misturar muito as coisas. Sim. Legal. Pessoal, então a gente foi de marketing, posicionamento para Muay Thai, para construção de casa, para tudo. Agora a gente entendeu, né? Espero que, enfim, todo mundo tenha tirado vários insights desse podcast aqui, né? São vários pontos, a depender do estágio da pessoa. Mas eu queria que vocês dessem uma dica para esse médico que ele precisa saber o próximo passo, mas ainda não tá tão claro para ele ainda. Né? Independente do estágio que ele esteja, ele precisa fazer marketing, ele tem consciência disso, muitas vezes ele já tem uma equipe, já tem uma agência, já começou ou não começou. O que ele faz? Ele busca conhecimento, ele busca entender os princípios, ele busca um curso, ele continua fazendo sem conteúdo nenhum. Qual é a opinião de vocês e qual dica mesmo, de verdade, vocês dariam para esse médico hoje? Eu falo que o médico tem que ter sorte, mas eu brinco com a palavra sorte. É uma sigla, tá? A primeira sigla, a S, é ser. Tem a ver com a sua identidade. Então, o médico que ele se capacita, que ele busca soft skills, que ele entende a importância do marketing, que ele sabe demandar para a equipe, seja para a agência ou para a equipe de comunicação, entende exatamente qual que é a essência e o propósito dele, ele já está no nível avançado. Depois a gente vai para a letra O, que é a originalidade. São os diferenciais. O que torna ele único? Porque por mais que tenha mais médicos falando do mesmo assunto, cada médico vai falar de uma forma. A mesma historinha que eu conto para o meu filho é diferente se a minha esposa contar, né? Porque são pessoas diferentes, formas diferentes, tom de voz diferente. Então, o que te torna único e como essa mensagem vai ser passada? Depois, R de resposta. Como você pode ser uma resposta para o mundo? Né? Qual movimento, qual bandeira que você pode levantar que tem a ver com a sua história, com a sua trajetória. Se você veio de uma família mais simples e você conseguiu conquistar a medicina, né? Traga esse movimento e inspire outras pessoas também com o seu movimento, né? E a gente tem a letra T, que é o tom de voz, ou seja, o formato da mensagem. A partir do momento que eu me conheço, que eu entendo o meu movimento, que eu entendo o meu público-alvo, como eu vou alinhar esse tom de voz? Quando eu falo tom de voz, não é só a maneira de falar, mas se vai ser uma comunicação mais pro humor, mais séria, mais científica, né? E, por último, a letra E, que é a exposição, visibilidade. Não adianta nada eu me entender, ter a minha essência e não colocar isso para o mundo, porque a gente vive num mundo que não basta ser bom, você tem que mostrar para o mundo quão bom você é. Tá. Sorte. Tá, é só ter sorte, então. É só isso, é só sorte. As duas sortes. Assim, é só ter sorte. Irretocável. E quando eu falo de começar, né? Quando tu pergunta por onde começar, se fosse alguém, né? Sabrina, e aí, por onde eu começo? Se você puder, comece pela construção da sua marca. Porque uma marca forte, ela se sustenta
ela consegue sustentar as estratégias, ela consegue sustentar a estratégia de venda, ela consegue sustentar a estratégia de posicionamento. Então, começa pela marca. Sim. Depois vamos chamar assim, não gosto de chamar assim, mas vamos chamar de resto. O resto vem depois. O resto vem depois. O resto Sim. todo, importante dizer que é muito necessário, né? Sim. Mas eu acredito que uma marca forte, ela Sim. consegue dar... como é que eu posso dizer? Dar vazão mesmo para todo o resto acontecer. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. E eu acredito que o primeiro passo de todos é buscar por conhecimento. Total. Porque não adianta ele também contratar uma agência de marca, por exemplo, igual você falou, ele só não que ele não tiver tem conhecimento nenhum, né? Por mais que a agência explique pra ele, ele vai demorar um tempo, né? E será que é isso que ele precisa? Será que é o estágio que ele tá? Então, a busca pelo conhecimento é muito importante. Liberta, né, Pedro? Porque Liberta. Assim, quando a gente está apresentando, inclusive, né, para o cliente o posicionamento dele, a estratégia de branding, de marca, a gente vai ensinando para ele. Mas a gente vê o diferencial, né? Quando o cliente ele tem o conhecimento daquilo, como ele absorve, e quando ele não tem. Então, o conhecimento, ele liberta. Sim. Quando a pessoa sabe daquilo, ela já vem com um repertório até para cobrar. Porque eu digo assim para os meus clientes, cobrem a agência. Porque se tu tem conhecimento, tu sabe cobrar. E se tu não tem conhecimento, tu não sabe nem o que tá ruim. Daí a agência vai falar, ele nem sabe do que tá falando mesmo. Isso aí. Então, Mas assim, não é nem o conhecimento dele deixar de ser médico e se tornar marqueteiro. Não é isso, mas dominar os princípios, né? Total. Dominar os princípios é muito importante, né? E hoje a gente tá nessa parceria aqui com o Lapidari, né? Nós todos aqui, para uma imersão. Para dar esses princípios para ele, né? Fazer ele entender qual agência ele tem que contratar, entender mais sobre marketing, né? E a gente tá com o Thiago aqui, né? Que vai ser, cara, um dos porta-vozes desse evento, que vai ser incrível. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como ele vai funcionar. Essa imersão vem como uma resposta mesmo às mudanças que têm acontecido, né? Eu tenho visto que uma grande dor dos médicos é exatamente essa. Muitos pulando de agência em agência, não conseguindo encontrar uma agência que entenda exatamente o que ele quer, porque às vezes ele não sabe o que ele quer. Então, esse evento vai ser uma oportunidade para ele entender exatamente quais são cada vertente do marketing, né? O que realmente cada agência é responsável, em que etapa que ele está. Será que eu preciso ter uma equipe interna? Como eu vou treinar essa equipe? Então, vai ser uma imersão muito enriquecedora. O médico ele vai poder convidar a equipe dele, seja um gerente, seja um gestor, seja um social media, seja até mesmo uma secretária que tem uma habilidade ali com a comunicação e vai poder ajudar ele a gerar os conteúdos do dia a dia, né? Então é um médico e ele convida alguém para vir junto com a equipe dele. Pode levar o time que vai estar acompanhando ele, né? Porque como o Thiago falou, a gente tem muitas etapas. Às vezes a etapa do médico é aquela etapa em que ele tem ali um assistente dentro do consultório que é a secretária, mas que também está fazendo conteúdo e ele está nessa etapa e está tudo bem. Então, que leve essa pessoa para a gente conseguir ajudar essa pessoa a ter mais repertório, ajudar essa pessoa a fazer mais por ele e ele realmente poder escolher, poder saber, isso aqui que eu preciso. E a gente vai munir ele de conhecimento para ele poder ir cobrar, ir para o mercado procurar e dizer para o pessoal, olha, eu preciso disso. A nossa intenção não é que ele faça, que ele execute tudo, de forma alguma. Eu não vejo que um médico ele tem que dominar tudo, por exemplo, fazer o próprio tráfego pago ou redigir todas as legendas, né? Senão ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é ser médico, né? A ideia é que ele saiba exatamente contratar de forma otimizada, de forma inteligente e estruturar a equipe essencial, porque eu vejo muitos médicos desperdiçando recursos porque não sabem exatamente como montar um time inteligente, né? Então, essa imersão é uma oportunidade para ele entender que tipo de profissional posso contar, quais são as minhas fraquezas. Às vezes o médico tem uma alta habilidade de escrever, ele gosta disso. Para que ele vai ter ali o social media, sendo que ele vai ter que estar o tempo todo redigindo e escrevendo do jeito dele? Sim. Mas ele tem uma fraqueza, por exemplo, no tráfego pago. Não quero me preocupar com o tráfego pago. Então, como que eu tenho que buscar uma equipe para essa necessidade? É só para divulgar o meu consultório ou eu tenho em paralelo um curso? Então eu vou buscar uma agência de tráfego específica com lançamentos, né? Então a gente vai dar um overview
trazer cases reais para que ele possa entender exatamente como ele vai montar o time dele. Legal, o overview geral do marketing do médico para quem quer potencializar e ter mais resultado, já tem a consciência da importância disso. E vamos trazer nossos clientes, para os clientes também falarem de como são as experiências deles. Networking, né? Isso, como o cliente, qual é a trajetória que ele fez, como ele chegou ali. Porque assim, ó, uma coisa importante, né? Ninguém nasce grande, não existe atalho, gente. Ele vai ter que passar por todas as etapas. E uma coisa legal, né, que você comentou e me deu uma clareza aqui, é que muitas vezes o médico ele ainda não teve resultado com marketing, porque todos os colegas dele também não têm. Ele não tá em ambientes que, né, tem estratégias novas, que estão buscando isso, buscando entender sobre o público. E estar em um ambiente assim, com pessoas que estão buscando isso também é essencial. Isso. É essencial, porque muitas vezes você vai conhecer uma pessoa que estava no mesmo estágio que você está hoje, que vai te dar uma sacada que vai mudar todo o jogo, né? E eu acho o grande diferencial também dessa imersão é que a gente está montando um time de professores que são pessoas com o pé no chão, sabe? Porque a gente vê muitos profissionais da comunicação que prometem, assim, coisas que são difíceis de se alcançar, que são absurdas. Inalcançáveis. E a gente vai trazer os nossos clientes. Então, melhor do que aprender com os nossos erros, é aprender com os erros dos outros. Então, eles vão contar o que eles erraram, o que a gente errou. E aí, os alunos que estiverem aqui, né, os médicos que estiverem aqui, vão evitar cometer os mesmos erros, né? Sim, não, vai ser riquíssimo. Vai ser riquíssimo. Incrível. Time, a gente não tem inscrição, é lista de espera, né? Lista de espera. Então, para todos que estiverem acompanhando aqui o podcast, aqui no link da descrição a gente vai ter uma lista de espera para vocês participarem, terem a oportunidade de participar desse evento, que vai ser um evento seleto. Vão ser 50 médicos somente, certo? Isso aí. 50 pessoas, né, que cabem Pode aqui. trazer o time, Pode né? trazer a o time. equipe. Isso. Então, se cada um trazer 25 médicos, digamos assim, né? Então, é bem seleto mesmo. E provavelmente as vagas vão se esgotar rapidamente. Hoje mesmo a gente já tem médicos que querem... Já estamos com a lista de espera, né? Exato, já temos uma lista de espera. Porque eu desconheço um evento desse tipo, né? também. Porque a ideia é exatamente capacitar o médico de conhecimento, para ele conseguir fazer um filtro, né? Então, vai ser muito enriquecedor. Vai ser muito Tem difícil. evento médico de marketing médico para ensinar a agência, mas quem ensina o cliente da agência? Ou que ensina a equipe mesmo, Né? né? Do que realmente é eficaz, que traz resultado, né? Exato. É isso mesmo. Vamos arrasar, gente. Vamos arrasar, vai ser show. Ótimo. Vai ser ótimo. Todos que tiverem interesse, aqui no link da descrição tem o link de lista de espera para você estar preenchendo o seu cadastro, recebendo mais informações. A gente vai formalizar a data desse evento ainda, né? Ainda não tem data, mas vai acontecer aqui em São Paulo, no Instituto Lapidar, e a gente vai adorar receber a presença de você que está nos assistindo. Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de primeiramente agradecer a presença de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem um recado, uma mensagem final, né? Então, eu sempre brinco quando eu faço esses podcasts aqui. Pensa que você tá... Pensa que... Deus, vou até bater na madeira, né? Mas no momento do seu falecimento, que vai acontecer, né? É inevitável isso. Se você pudesse deixar uma mensagem na Times Square por 1 hora, qual seria essa mensagem? Eu deixaria, associe o seu sucesso àquilo que te faz feliz. Não associe o seu sucesso ao que você vê nas outras pessoas. Porque a gente está vivendo, principalmente na área da medicina, né? Uma comparação assim exagerada e cruel. Então, o que é sucesso para você? Faça essa pergunta para o médico. Porque todas as suas ações de posicionamento de comunicação vão ser direcionadas a partir daquilo que você deseja alcançar, né? Então, seu sucesso tem que estar direcionado àquilo que te faz feliz, àquilo que te realiza. Isso é Show. Sabrina quer falar também? Eu tenho uma frase que é o tema das minhas palestras, né? E eu sempre falo também isso pro médico, que é: marcas desejadas vendem mais. Mas não seja desejado, né? Só por quem você é fisicamente, pela sua imagem, levando pro imagético também, né? Mas seja desejável por ser um ser humano que faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que uma marca desejada, ela tem todos esses... Tudo que a gente ensina, tudo que a gente faz ali para o médico ter identidade visual forte, tom de voz forte, ter um conteúdo maravilhoso na rede social. Mas ser desejado, gente, é a gente ser gente boa, é a gente ser bom. Quando a gente é uma pessoa boa, a gente vira uma marca desejada boa. Daí vou dar um spoiler para vocês que amanhã minha palestra é com o Leandro, né? O Leandro, ele foi meu aluno.
E daí, pensando na palestra, eu só ficava pensando, meu Deus, o que eu vou falar na palestra? O que eu vou falar Ela na teve palestra? sorte ainda que ela tá no segundo dia. A gente não viu a palestra de ninguém e já Pois Não, teve. e ainda vai ser um talk. Mas daí, olha que incrível, né? Porque eu fiquei pensando, eu vou abrir com marcas desejadas, mas nosso papo mesmo vai ser sobre vendas. Eu pensei, nossa, a marca mais desejada desse evento pra mim, sabe quem é? É o Leandro. Porque o Leandro, ele é uma pessoa incrível. E o Leandro, ele se tornou uma marca desejada pra mim, porque ele é uma pessoa incrível. Porque num momento da minha vida onde eu tava super frágil, ele era meu aluno, um mentorado meu. E a gente foi ficando amigo ali na mentoria. Eu tive um momento muito frágil ali da minha vida, onde eu passei por um episódio de burnout. E ele me chamou para um jantar e me fez um convite para ser professora dentro de um MBA de uma pessoa muito grande do mercado que eu admiro. E ele virou, foi o contrário, eu era professora dele, ele era meu aluno, mas ele inverteu, porque ele virou meu professor. Que legal. Porque ele me Legal. tirou de um momento, então, isso que é ser uma marca desejada, Entendi. sabe? É ser uma pessoa desejada. Eu acho que marca é isso, é marcar a vida das pessoas, né? Cara, Então, marcar de uma maneira emocional. Marca é sobre marcar, é isso. E as a gente marcas reflete têm pouco sobre o significado, significado da palavra, né? Por que que você utiliza um determinado produto, uma determinada roupa de uma marca? Porque de alguma forma aquela marca te marcou. É. Ela representa você, representa aquilo que você quer expressar, né? Sim. Então, para a marca médica, a mesma coisa. Marque a vida dos seus pacientes, da sua audiência. Show. Gente, obrigado. Marcas desejadas, então, vendem mais em todos os aspectos, mas seja uma pessoa desejada. Com Quando as certeza. pessoas querem te ter por perto, aí sim você marca. Com certeza. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Lapidário. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que todos tiraram insights muito benéficos aqui dessa conversa. E eu espero você no próximo episódio.